Olá, pessoal. Vamos retornar a nosso bate-papo, ao nosso IGC, Indagações Geek Conscienciais, agora com convidados falando um pouco mais sobre a sua área em questão, relacionando, obviamente, com essa obra tão importante que é o Watchman. Temos aqui, novamente conosco, o professor de História, um pesquisador da história, podemos dizer assim, Walter Júnior, Walter Gonçalves, melhor codinome Bishop, nosso grande amigo Bishop, Walter Nate Bishop. Walter, legal, bem-vindo novamente para o nosso bate-papo, para o nosso diálogo geek consciencial, tentando relacionar a sua especialidade, que é a pesquisa histórica, com Watchman. E aí tem muito caldo, né? Porque podemos colocar, e como a gente já mostrou nas etapas anteriores, como a história de Watchman está pautada numa realidade alternativa. E muitas dessas ditas realidades, ou aspectos históricos, foram coisas que nós vivemos de uma forma um pouquinho diferente, mas passamos, né, na década de 80. E aí como é que fica? Né? Eu queria saber exatamente um pouco sobre essas características, tentando fazer a ponte do que é o ficcional para as relações de estudo e de pesquisa histórica que realmente aconteceram, o peso disto e o mais importante, como essa amarração pode ser feita e pode ser estudada no nosso cotidiano para ter uma relevância no aqui e agora, no nosso momento. Porque muita gente, eu gostaria de começar fazendo a seguinte questão, tá? Que eu acho que é uma questão muito crítica e muito importante para os nossos espectadores nesse momento, para abordar um pouco como essa questão da qualidade, muitas vezes, da educação, né? Hoje é muito comum dizer, poxa, mas por que eu preciso estudar história? Né? Eu não me interesso por história. História serve para uma coisa, para que ele fundamente alguma coisa que tenha sentido para mim no meu presente. Se vai melhorar o meu emprego, eu estudo. Se eu consigo chegar em algum lugar de uma forma utilitarista, para eu ganhar mais, eu estudo. Aí eu fico sabendo a história da minha empresa, a história da política, a história do Brasil. Só se eu tiver alguma motivação pragmático-utilitarista. E aí, nesse ponto, Walter, um pouco até que eu conheço de você, nós somos amigos há muitos anos, você já me falou isso uma vez, e eu retomo essa nossa conversa. Você sempre colocou de uma forma, algumas pessoas chamam isso de um certo pessimismo, você fala que é mais, não é tanto um pessimismo, mas é uma realidade, é um realismo, talvez exacerbado, né, do que você encontra nas escolas e assim vai. Para você, você diz que não há hoje um pensamento histórico na cultura. Ou seja, a cultura não tá atrelada diretamente ao conhecimento da sua própria história. Né? Portanto, um homem histórico, quando eu falo um homem histórico, é um homem que conhece a sua própria cultura, onde ele, por que ele chegou, por que ele é assim, por que o povo brasileiro é assim ou assado, e por que nós chegamos até esse ponto. Né? Isso seria uma observação, eu falei do povo brasileiro, mas isso é uma observação só para o Brasil ou para o mundo em geral, sobretudo o mundo ocidental em geral? Principalmente no que diz respeito, Walter, aos Estados Unidos, que tem uma cultura muito forte, mas olhado para o seu próprio umbigo, né? Focado na sua própria história. Né? A pergunta que eu coloco é, você acha isso mesmo? Quer dizer, falta um leque desse homem histórico que conhece a sua própria história? E se você ler a HQ Watchman, tanto o filme quanto a HQ, mas principalmente a graphic novel Watchman, pode proporcionar pelo menos um convite a esse pensamento crítico histórico? Boa tarde, Murakami. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Vamos lá. A questão histórica estrutural. Sim, eu acredito que é possível, a partir da leitura da obra, você ter insights históricos. Ou seja, alguém que esteja lendo essa obra, perceber a profundidade histórica que há nela
e a partir daí começar a olhar para a história com outro olhar. Tomara que isso aconteça, é possível imaginar que isso tenha acontecido, mas de qualquer forma o que causa espanto, a meu ver, é que realmente as pessoas não têm um olhar histórico para nada do cotidiano. Ou seja, não existe uma relação de causa e efeito no cotidiano, considerando aspectos históricos. Então, o momento presente não está ligado a nada na relação das pessoas no seu dia a dia. As pessoas se relacionam com o cotidiano como se ele sempre nascesse a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês. Isso me parece um problema, porque não existe uma ligação das pessoas com nada relacionado ao passado. E quando eu digo relacionado ao passado, eu me refiro especificamente ao fato de você considerar que a estrutura do presente está relacionada a todo um processo histórico que veio acontecendo e que gera as coisas que acontecem hoje. Isso, a meu ver, não acontece no Brasil especificamente. Não me parece que isso acontece nas culturas ocidentais no geral. É claro que ao falar isso é um problema, porque eu não posso falar da cultura americana especificamente, porque não vivo lá. Não posso falar da cultura francesa nem inglesa, porque não vivo lá. Mas, no geral, no pensamento ocidental, a ideia de homem histórico, ela não é uma ideia presente, né? A ideia é sempre o momento, a ideia é sempre o que acontece. E já vai uma provocação, isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Não é interessante uma civilização, uma sociedade que olhe para o seu passado com carinho, que olhe para o seu passado dando valor a ele. Então, isso é um problema ainda, uma grande interrogação nos dias atuais, sem dúvida. A gente pode dizer, talvez, Walter, que algo, obviamente a gente não pode generalizar, mas o pensamento histórico, um homem que pensa a sua história de uma forma para ter uma ponte e uma referência para com o presente, né? Depende muito de como ele viveu o passado e como que a história, o passado está engatilhado na condição histórica, mesmo seja um marco desafiador, incômodo e difícil. Eu estou falando, por exemplo, de algumas pessoas de alguns países que passaram pela guerra e foram modificadas estruturalmente pela guerra. Vou dar um exemplo próximo que, com certeza, talvez o Japão, que teve uma experiência de guerra muito particular, e você tem um marco na guerra que é a Hiroshima e Nagasaki, e tem esse marco histórico como uma referência do tipo de ser que ele está se transformando, e ele sempre lembrando que nesse ponto ocorreu alguma coisa. Não dizendo assim, está tudo bem, está superado. Não. Os tempos são outros, não dá para ficar puxando isso sempre. Mas parece que há uma referência. Eu estou dizendo exemplo do Japão, mas posso dar um exemplo até mais forte, óbvio, da Alemanha, participando de 2 guerras e participando de uma forma que a Segunda Guerra como resultado da primeira, né, que é aquela mágoa crescente que acaba gerando esse ruído interno de que precisamos fazer alguma coisa para resgatar a honra germânica, né? E aí você tem essas figuras de poder icônicas que trazem isto à tona. A gente falou tanto em Watchmen, né? Isso é muito forte na cultura e foi muito forte na cultura alemã. E me parece que não se sabe como que vai ser o futuro, mas neste momento há um certo olhar para esse futuro, para tipo, olha, não podemos cometer os erros de outrora, né? Mas eu queria fazer esse gancho que me parece que, sem dúvida alguma, nós, como brasileiros, falta história, né? Nós não temos, a nossa história é uma história muito curta, né? Parece que ainda há uma imaturidade do ponto de vista do homem histórico. A gente acha, como você mesmo falou, que as coisas sempre foram assim, né? Sempre estiveram assim. E ainda falta, talvez, uma certa maturação. Nesse ponto,
eu queria puxar uma outra questão. Aí, com relação à obra particularmente, enquanto marco histórico, que tipo de base, de marco histórico você consegue notar, ou você notou, como pano de fundo nesse mundo alternativo de Watchmen? E que repercussões esse pano de fundo teve, claro, fazendo a ponte para a nossa realidade, né? Porque o Watchmen é muito parecido, mas algumas coisas ficaram diferentes. Às vezes até pior por causa desses super-heróis, né? Mas os eventos como marco parece que foram muito similares. Você podia citar cada um deles e aí descrever um pouco o que foi cada um deles? Bem, vamos lá. Sem dúvida alguma, na minha opinião, o pano de fundo para a história do Watchmen é o momento da Guerra Fria. Tá? A história ambientada em 1985, ela está num momento de ápice da Guerra Fria. Não o ápice da crise belicista no sentido de enfrentamento direto, mas no ápice de toda a energia da Guerra Fria. Você teve o primeiro momento que era o do enfrentamento, depois você tem um momento das ideias, e quando você está nos anos 80, você tem as ideias aliadas ao poder bélico, que a tecnologia dos anos 80 já possibilita. Isso é muito interessante. Então, a guerra de informação, a possibilidade tecnológica dada pela informática, trouxe um novo viés para a Guerra Fria. Então, é uma guerra não só de ideias, mas é uma guerra de informação. Então, a Guerra Fria é o pano de fundo para tudo que acontece ali. Se nós entendermos a Guerra Fria, nós conseguimos entender todo o cenário, todas as questões apontadas na obra de uma forma muito clara. Isso salta aos olhos a cada quadro que você está vendo, a cada referência, isso fica muito nítido, porque me parece que o Alan Moore estava com essa intenção, de mostrar isso dessa maneira bem clara. Se as pessoas vão entender ou não, eu acho que ele sabia que, né, isso poderia acontecer de duas maneiras, sim e não. Mas ele apostou nessa ideia de colocar a Guerra Fria como pano de fundo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a Guerra do Vietnã. Né? A Guerra do Vietnã, que é um dos cenários da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã não é a Guerra Fria, mas é ela que é o movimento histórico dentro daquele período de Guerra Fria de 1985. Quer dizer, se eu estou naquele momento de 1985, a referência histórica é a Guerra do Vietnã, né, para a história de Watchmen. Então, eu tenho dois momentos, a Guerra Fria como um cenário principal, e dentro do cenário desse cenário principal, que é a Guerra Fria em 1985, com tudo que eu já falei, o gatilho é a Guerra do Vietnã, as repercussões que a Guerra do Vietnã trouxe até aquele momento histórico apontado na HQ. Na HQ e nos filmes também, né? Muito interessante. Eu até queria pegar essa base para embutir duas perspectivas. A gente vai voltar à Guerra do Vietnã, porque em Watchmen a consequência da Guerra do Vietnã é completamente ao contrário, né? Mas eu queria colocar dois panos de fundo aí que aconteceram na nossa realidade, mas não aconteceram na realidade de Watchmen, necessariamente, tá? Mas que tem muito a ver com a base do autor, do pensamento do autor, como também dos governos americanos, que em Watchmen foi um pouco diferente. Eu vou começar pela base do autor para a gente caminhar, tá? Então, eu queria colocar nesse cenário o que o autor estava passando naquela época e o que ele era muito crítico. Para quem quiser conhecer um pouco mais, a gente colocou aquele vídeo de introdução à história do Alan Moore, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo novamente, tanto as versões editadas curtinhas como a versão maior, total, tá? Que tem bastante informação lá. Então, quem quiser, fique à vontade para acessar esse material da época do Alan Moore. Como nós estamos falando de um aspecto histórico, eu gostaria de puxar primeiro como que estava o cenário da Inglaterra sobre o governo Thatcher. Que eu acho que isso é uma coisa muito forte para o Alan Moore.
né? E isso marcou o Alan Moore de uma forma muito... O pensamento de Alan Moore, no momento que ele está escrevendo o Watchmen, nós estamos no governo Thatcher, no seu mais alto grau, né? Então ele é um autor muito crítico, um crítico severo do governo Thatcher, né? E ele mesmo descreve isso categoricamente, né? Eu queria que você falasse um pouco, Walter, como é que se construía o pensamento da ideologia do trabalhismo inglês, né? Que esse é uma coisa que, como eu disse na história do Alan Moore, ele sempre volta a isso. Olha, os trabalhadores eram explorados, Northampton era praticamente uma zona esquecida na Inglaterra, e é uma coisa que ele marcou muito ele, esse abandono e esse descaso. E quando quiseram interferir, foi para pior, segundo ele, para destruir, para fazer um shopping, sabe aquela coisa? Para o comércio chegar até lá. E mata-se, aniquila-se a cultura quase de sobrevivência criada para estabelecer uma renovação a fórceps. E aí você tem essa ideologia do trabalhismo inglês, e aí esse é o ponto que talvez seja um ponto bem peculiar para a gente entrar. Quais as diferenças desse pensamento, que a gente pode chamar de esquerda, com o comunismo dito soviético? Né? Porque há uma diferença. Né? Mesmo que sejam pensamentos de esquerda, pensamentos que tenham foco na comunidade, a gente não está falando de uma mesma coisa. Ou está. Entra no mesmo caldo, ou seja, então, a gente sabe que o governo Thatcher é um governo de direita, ele estava combatendo como uma pessoa de esquerda. O quê? Me fale um pouquinho sobre isso. Nós podemos olhar isso de várias maneiras. Vou tentar ser bastante objetivo na resposta, para deixar isso claro para quem está nos assistindo. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, pegando lá em 1945, o que eu tenho? O governo da Inglaterra estava na mão do Winston Churchill. Ele era um conservador. Ele era um político conservador. Ele era da ala direitista do governo britânico. Muito embora o governo dele teve um grande sucesso naquele momento, em função, né, de toda a situação envolvendo a Segunda Guerra, posterior a ele, nós tivemos alguns governos que eram de primeiros ministros trabalhistas. Nesse sentido, qual é a grande diferença que um governo conservador vai representar em oposição a um governo trabalhista? O governo trabalhista ele vai tentar dar força aos sindicatos. Os sindicatos, desde o final do século XIX, né, com a Segunda Revolução Industrial, dentro da Inglaterra, os sindicatos corporativos, que olhavam principalmente, vamos imaginar aqui uma coisa que é bastante falada, carvão, o sindicato dos trabalhadores no carvão, sempre foram sindicatos muito fortes. E a classe trabalhadora sempre esteve muito engajada aos sindicatos. Ora, politicamente, esses sindicatos se tornaram o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista passou a representar os interesses da classe trabalhadora. Né? Isso é muito interessante de observar. E com a chegada ao poder, esses governos ditos trabalhistas vão dar um caráter muito social para o governo. Olhar todas as necessidades, as possíveis necessidades, que pudessem ser atendidas politicamente em benefício da classe trabalhadora e da manutenção do emprego. É o Estado não sendo maior que a possibilidade de gerar emprego. Então, os governos trabalhistas, depois da Segunda Guerra Mundial, sempre vieram nessa tocada. Então, sem querer entrar em detalhes, mas você vai ter um ou dois governos trabalhistas, volta um governo de direita, um primeiro-ministro de direita, volta os trabalhistas, mas os trabalhistas sempre estiveram ali. E a tônica, depois da Segunda Guerra, era realmente a reconstrução. Então, nós vamos entrar nos anos 50 e nos anos 60 com a ideia de poder reconstruir a Europa de todo o choque do que foi a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O governo Thatcher
vai representar a ruptura disso, dessa sequência de governos trabalhistas. E a Margaret Thatcher, ao longo da carreira dela dentro do governo britânico, ela já se mostrava essencialmente combativa, né, à presença do trabalhismo dentro da estrutura política do governo. Quando ela assume e consegue se eleger como primeiro-ministro, você vai romper com essa tradição e ela vai impor novamente ao governo inglês todos os pensamentos de direita. E aí a gente tem que olhar para isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a partir do momento que eu tenho um governo de direita, eu tenho um governo focado na ideia não do assistencialismo, mas da livre iniciativa. O Estado não pode tutelar a sociedade. A sociedade economicamente ativa tem que produzir por si mesma. É a ideia da livre concorrência, do livre mercado. Estado mínimo nessa situação. O Estado não pode ser um interventor na economia. Ora, isso muda um monte de coisa. E aí o Alan Moore, eu sei que eu estou me estendendo, mas onde o Alan Moore vai se encaixar nisso? Ele era um opositor feroz à ideia de se tirar o trabalhismo da estrutura do governo. Ele que cresceu em Northampton, ele que foi classe operária, ele que viu todas as conquistas que o trabalhismo deu para a classe operária, para a população em geral, via agora, num governo de direita de extrema, né, a possibilidade de quebra disso. E essa quebra aconteceu. Quando nós estamos em 1985, 86, a Thatcher entrou no governo em 1979. Então ele já tem ali 6 anos do governo dela. E ela entrou como um furacão. Ela já entrou mudando toda a estrutura de funcionamento do governo. Então muitos benefícios como educação e saúde, que eram tutelados pelo Estado, ela tratou de cortar isso. O Estado não era mais responsável direto pela educação, o Estado não era mais responsável direto pela saúde. Essas quebras, para ele, eram impensáveis. Não sei se eu consegui aqui dar o panorama da sua pergunta, porque as questões são muitas a considerar. Não, muito bacana. E nesse ponto, só para deixar mais claro pro espectador aqui, a gente está falando de um pensamento keynesiano, né? Eu falo um pouquinho, acho que é bom a gente colocar aí, o que é esse pensamento keynesiano, o anti-keynesiano, e nesse sentido, Walter, como que o neoliberalismo, né, da época, então, repercutiu como pano de fundo encontrado em Watchman? Você já falou um pouquinho sobre isso. Agora, em Watchman, o que você consegue perceber desse neoliberalismo e o que é esse pensamento de Keynes? Bom, o Keynes é um economista, né? E ele ganha muita importância no meio da Segunda Guerra Mundial, para o final da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha um pensamento onde o Estado deveria ser um grande pensador da economia. A economia não poderia funcionar por ela mesma. Ou seja, eu estou falando assim, a ideia dele é: eu não posso ter a livre iniciativa, o livre mercado comandando todas as ações. Ele achava que o Estado tinha que tutelar isso. O Estado tinha que ter mão forte nisso, criando regulamentações para que o capitalismo não ficasse somente com seu aspecto mais selvagem. Essa é a ideia. Então você vai ter um estatismo dentro da economia gerado pelo poder do Estado. Um freio, um incentivo ao emprego. E aí a gente vai até olhar que isso está muito próximo do trabalhismo inglês, né? Você tem certas convergências aí nesse sentido. E a política do Keynes vai ser amplamente utilizada, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. As políticas dele vão ser utilizadas após a Segunda Guerra Mundial. Então, se eu pensar de uma maneira geral, se eu tiver um afastamento onde eu consigo verificar qual o panorama econômico do mundo depois da Segunda Guerra até final dos anos 60, praticamente aí 20 anos, eu vou ter esse tipo de pensamento econômico onde o Estado tem que ser o grande fomentador da economia. O Estado é o tomador de dinheiro, o Estado é quem investe em estrutura na sociedade para gerar emprego, para gerar condições da economia voltar a funcionar. Isso é o Keynes. Um pensamento anti-Keynes
vai ser um pensamento onde eu tenho a direita falando, peraí, não, nós temos que tirar esse pensamento porque o Estado se tornou uma máquina ineficiente, né? Morosa, endividada, né? E não gera riqueza. Se o Estado sair da estrutura econômica, a economia por si só consegue se regulamentar. Mas, pegando nesse sentido, Walter, parece que nós estamos falando de uma coisa muito longe, não tem nada a ver com a gente Brasil, né? Mas vamos puxar um pouco para a gente agora. Nós estamos falando de Thatcher em 79, na Inglaterra. Nós estamos falando em 80, Reagan. 81. 81. Nós estamos falando de Helmut Kohl na Alemanha em 82. Ou seja, nós temos aí um caldo que não é apenas o pensamento localizado, é uma geopolítica, certo? E como que esse pensamento direitista, né, acaba tomando e repercutindo no pensamento da América Latina? O que você pode falar disso nesse período? Como é que foi essa... Porque a gente tá falando realmente de uma transição aí, dos anos 70 até dos anos 60 para frente, de que desse ajuste neoliberal não chegando, não parando apenas na Europa ou nos Estados Unidos, mas chegando até aqui, principalmente porque esses núcleos tinham uma repercussão direta às decisões e como é que se tocava a economia na América Latina, né? Então tem tudo a ver com o Brasil. Fala um pouquinho disso. O que você percebe para a gente nessa época desses tipos de geopolítica que estavam acontecendo nesse pano de fundo que a gente está falando de Watchman? Bom, se eu colocar Brasil, América Latina na jogada, a nossa dependência econômica é o carro-chefe. Nós não temos riqueza, nós não temos indústria competitiva em todo o continente, nós não temos agricultura competitiva ainda, hoje talvez, mas não naquele momento, né? Nós não temos dólar. Então a nossa dependência tecnológica, porque o que tá mandando a partir desse momento, final dos anos 70, início dos anos 80, é tecnologia em cima de tecnologia, e nós não temos absolutamente essa tecnologia. E essa nossa dependência, que é econômica, vai se refletir em todo o nível de estruturação da sociedade brasileira, quiçá das sociedades americanas aí, da América Latina, da América do Sul, como um todo. Essa dependência econômica é brutal. É brutal. Ainda hoje nós sofremos isso, parece que não, né? Mas é só você imaginar o avanço tecnológico de Europa e dos Estados Unidos e da Ásia hoje com relação a nós, tirando o aspecto, tirando alguns nichos e tirando o aspecto da agroindústria, nós continuamos absolutamente dependentes de tecnologia ainda hoje, porque não temos capacidade de investimento. E aí só uma coisa que é legal a gente olhar, quando a gente pensa em anos 70 e anos 80, principalmente anos 80, é o famigerado FMI. Todo mundo deve lembrar, aí mesmo os mais jovens devem se lembrar, já ter ouvido falar do FMI. O FMI nos anos 80 era o grande vilão que havia no mundo. Por quê? Porque os países, vamos falar do caso brasileiro, porque vai servir para todos, que não tinham capacidade de investimento, que não conseguiam fechar suas contas, tinham as portas abertas do FMI, Fundo Monetário Internacional, pegava-se uma grande quantidade de dinheiro, teoricamente se arrumava a casa e você tinha que pagar essa dívida para o FMI. E os Estados Unidos davam todo o apoio para que isso acontecesse. Não para pagar a dívida, para pagar os juros da dívida. Então, toda essa dependência que nós criamos em função de pegar dinheiro do FMI era uma dívida que tinha que ser paga. Os Estados Unidos estavam por trás do gerenciamento de tudo isso e a dependência econômica latina, caso brasileiro específico, vinha de toda essa relação de não ter capacidade de investimento e pegar dinheiro do FMI. Isso criou um arco econômico dependente
ao longo dos anos 80, anos 90. Só no final dos anos 90, anos 2000, o Brasil conseguiu sair disso, em tese dessa dependência visceral econômica dos Estados Unidos. Não, muito interessante, porque aqui a gente está falando do quê? A gente está aproximando mais, né? De que não é um pensamento isolado. O que eu tenho a ver com isso, né? Porque essa é uma obra que fala dos Estados Unidos ou desse pacote britânico do autor. Mas é interessante quando a gente faz essa correlação que me parece a maneira de a gente olhar Watchman, tá? Tá ligado muito a um zeitgeist, né? Um espírito do tempo. E mesmo sendo um mundo distinto, né, ele me parece muito alinhado a um pensamento que a gente chama de americano da época, né? E aí eu pergunto, Walter, aí fazendo uma ponte com a obra em si, você acha que esse mundo alternativo criado por Alan Moore está coerente com esse pensamento da época? Ou seja, é similar? É compatível? Essa leitura é possível de ser feita de uma forma muito literal, quase? Ou não? A esse modelo britânico-americano da época, a repercussão desse tipo de pensamento. O que você acha? Sim, eu acho que ele foi muito feliz da maneira como ele coloca, porque vamos olhar, o governo Reagan começa em 81, 82, 83 até 89. O que nós temos ali? Tecnologia, como eu já citei aqui, muita tecnologia, muita necessidade de informação, um governo voltado para o cowboy, um governo absolutamente de direita, aliado ao governo da Inglaterra. Então, o Alan Moore consegue ler isso daí, vivendo aquele momento, perceber, sacar toda essa estrutura, todo esse pano de fundo que tem o objetivo de privilegiar somente o capital, né, de só o lucro das empresas, quebrando aquilo que ele acreditava que é a necessidade de você dar estrutura para sociedades, principalmente na Inglaterra, ele olhando para o caso dele em inglês, né, de você quebrar todo esse assistencialismo, toda essa bondade que os governos tinham em alicerçar o desenvolvimento das populações. Então ele olha para isso e vê que isso está sendo quebrado. E o que causa espanto para ele, que é uma aceitação com relação a isso, a ideia de que isso é inevitável, né? As coisas são assim, né? Talvez por causa da pouca memória histórica, que se acelera cada vez mais com cada vez mais informação. Quanto mais nível de informação eu tenho, menos memória histórica eu tenho, porque tudo se transforma em informação somente, né? E os anos 80 começam essa jogada da qual nós estamos vivendo até hoje, né? Isso que é muito interessante. Ele saca isso e ele consegue transpor isso para a obra, criando todo um cenário onde você tem um esgarçamento do tecido social. E a causa desse esgarçamento para a obra é esse tipo de governo e esse tipo de informação que você tem que privilegia somente essas ações. Nesse ponto, de vista geopolítico e histórico, a gente pode dizer que a obra de Moore, agora passando para a contemporaneidade, ainda é atual, Walter? Pela tua leitura, por toda essa pesquisa que foi feita, ele é atual? Ou seja, nós estamos vivendo um momento desse conservadorismo, às vezes ultraconservadorismo, movimentos de direita muito fortes no mundo, né? Para não dizer movimentos de fanatismo, um discurso pseudo-liberal ou neoliberal, né, na atualidade. Não, o mercado tem que abrir tudo, tem que fazer giro e pronto, o mercado se autorregula e ponto. Né? Esse tipo de movimento, né, que parece que é pendular, como diria alguns pesquisadores, né, nesse sentido. O Zygmunt Bauman é um deles, que fala que a gente estava voltando nesse pêndulo de mais segurança, mas consequentemente você vai ter menos liberdade. Isso faz pontos com o que lemos em Watchman, mesmo que seja uma alegoria, ou mesmo uma consequência histórica. Moore, essa obra de Moore, ainda é relevante para os tempos de hoje, Walter? Pois é. Se nós olharmos o cenário geopolítico da atualidade, ele mudou bastante
com relação ao que está colocado na obra. Em 1985, 82, 83, até 89, eu tinha uma oposição capitalismo, socialismo, comunismo. Essa oposição era bastante clara. Ora, se eu olhar que a partir de 90 eu tenho cada vez mais a quebra, ou o início da quebra, que vai ser muito rápido, do comunismo / socialismo, primeiro na Alemanha com a queda do muro de Berlim, não vamos esquecer isso. E depois, já com o governo Gorbachev, eu começo a ter, não a quebra da economia soviética, mas eu começo a ter a rebelião das províncias soviéticas. Todos os estados soviéticos começaram a se rebelar. Então eu vou ter um esfacelamento da estrutura política do comunismo, rapidamente. Isso significa que a coisa muda. Em pouco tempo, o comunismo deixou de ser inimigo. Ele é agora um competidor econômico. É diferente. Hoje não se fala mais, você não vê claramente na mídia de forma alguma essa discussão absurda, do modelo capitalista contra o modelo socialista comunista. Se você pegar uma pessoa de 20 anos de idade hoje, ela nem sabe o que é isso. Isso não faz parte do universo cultural das pessoas que têm aí 20, 25 anos de idade. Eles não têm noção dessa coisa toda. Por quê? Porque o modelo geopolítico mudou. Agora, na minha opinião, existe uma questão. A cultura americana precisa sempre ter um inimigo externo. Para dar identidade, né? Para ele ter uma identidade, né? A identidade é dada pelo inimigo, né? A identidade eu sei o que eu sou na medida que eu tenho um inimigo, porque eu tenho quem combater. Claro que isso aqui é uma visão muito genérica, né? Não estou aqui taxando o americano de forma alguma, mas a gente percebe esse viés, essa característica muito forte. E o inimigo mudou. O inimigo agora, há bastante tempo, é o Oriente Médio, é o Islã. E não mais por uma questão de ideologia política, de pensamento político e econômico também, Não é mais. O problema agora se tornou religioso. Você tem uma coisa muito mais estrutural do que talvez a economia, permeando hoje, determinando hoje a oposição. O que é vendido hoje para a mídia? E aí é uma coisa também a se falar, como a mídia vende as coisas. O que é vendido através da mídia? A ideia da diferença religiosa. Eles são diferentes de nós porque eles querem outras coisas, outros caminhos religiosos. Isso é um grande problema. E o inimigo se tornou o Irã em 79, o inimigo se tornou o Iraque na sequência, Então, não tem mais uma base econômica, a base é fundamentalista religiosa. E os Estados Unidos vai navegando e lidando com isso ao longo do tempo, do começo dos anos 2000 para cá, sempre nessa... Não mudou nada do ponto de vista do posicionamento americano. Mudou o tipo de inimigo. Mas a ideia de que o inimigo precisa existir, infelizmente, na minha opinião, ela prevalece. Muito interessante, porque eu queria colocar um ponto aí para a gente pensar. Se, na tua opinião, a crise dos mísseis em Cuba, nos anos 60, fundamentou o que nós chamamos de alerta emocional visto na HQ. Porque na HQ, aí começam algumas diferenças. A gente vai falar da diferença primordial, que foi o Vietnã, daqui mais para frente, e o que aconteceu lá. Mas, do ponto de vista da obra em questão, não apenas da obra, da nossa realidade também, aconteceu a crise dos mísseis em Cuba, só que me parece que esse gatilho na HQ tem um peso muito maior. Porque fundamentou o alerta emocional, e com o que depois aconteceu no Vietnã, piorou a situação. Nesse ponto, Walter, aí você falou das mídias, como cada mídia vendia. Eu queria puxar as duas mídias principais da obra de Watchman, que são jornais supostamente radicais
de esquerda e de direita, né? O de direita é o New Frontiersman, né? Tem que acabar com tudo mesmo, tem que acabar com essa mamata, né? Tem que prender todo mundo que é contra o governo, ou seja, todos aqueles discursos engajados de que se não está conosco é inimigo, aquela coisa toda, né? Que sim, tem que matar bandido bom é bandido morto, quase aquela coisa nesse sentido, né? E por um outro lado, a Nova Express, que é um jornal absolutamente de esquerda, até onde se sabe, mostra-se que possivelmente quem bancava a Nova Express era o Veidt, era o dono ia plantando as informações lá, né? A Nova Express. E aí fica a condição, veículos de manipulação dos dois lados, né? Nesse ponto. Quando a gente fala sobre a maneira como a geopolítica mudou, né? Claro que esses processos mudaram, os símbolos do inimigo mudou, né? Os disfarces mudaram, mas o fundamento como sistema de poder continuou. Nessa relação de manipulação de informação, né? O que você consegue perceber nessa conjectura? Você concorda que o pacote, a gente está se aproximando, obviamente, você percebeu, de Vietnã, né? Mas antes de falar de Vietnã, você teve o crise de mísseis em Cuba, só que depois você teve um certo aquietamento, principalmente vindo dos Estados Unidos, que coisa que não aconteceu no HQ. HQ, o negócio piorou a situação pela intervenção do Manhattan, né? E a manipulação dos dois lados. A guerra vai acontecer, tá piorando. Quer dizer, então duas questões que eu pergunto para você. Primeiro, a intervenção do Manhattan piora a situação, nós vamos falar daqui a pouco qual é a intervenção, e como é que se manipulava, aí fazendo essa ponte para a época, para a nossa realidade, pela sua pesquisa. Como é que é esse jogo de informações da época, dos jornais que puxavam para um lado, puxavam para o outro, né? Você tem alguma notícia nesse sentido? Eu tentei pesquisar bastante para olhar esse tipo de questionamento. Então vamos lá. A crise dos mísseis, ela acontece em 1962, outubro de 62. Só para situar o nosso espectador, a União Soviética estaria colocando mísseis balísticos atômicos em Cuba. Isso era feito com transporte de navio, cruzava o mar, passava na frente dos Estados Unidos e levava os mísseis até lá. E quando isso foi percebido pelos americanos, gerou-se uma grande crise. Nega daqui, nega de lá, o Khrushchev, Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, negava isso daí, mas aviões espiões americanos conseguiram filmar isso, fotografar, e de fato toda a movimentação e os mísseis já em Cuba. Isso abriu um buraco enorme, né? Como que os Estados Unidos podiam ter mísseis atômicos a 170 quilômetros da Flórida? Né? Isso foi dá para ficar 3 dias falando sobre isso, mas de forma bem sintética, a União Soviética negou, e quando as fotos vieram a público, ela não teve como dizer que não. E aí a União Soviética falou o quê? Olha, tudo bem, os mísseis estão lá, mas acontece que você, Estados Unidos, você, Kennedy, você tem mísseis na Itália e na Turquia, e esses mísseis estão apontados para a União Soviética. Então, antes disso, antes dos mísseis soviéticos estarem em Cuba, a OTAN já havia colocado mísseis na Itália e na Turquia. A Turquia está do lado da União Soviética, né? Então, o que acontece? Começa uma grande negociação do tipo, olha, retire os mísseis da Itália e da Turquia que eu retiro os mísseis de Cuba. E a discussão foi para esse lado. Não. Os Estados Unidos, com toda a sua força militar em alerta, e aos 48 minutos do segundo tempo, o Khrushchev aceitou retirar os mísseis, os americanos aceitaram retirar os mísseis da Turquia
e da Itália. Contado assim parece que não é nada, mas pegando o ponto que você falou da imprensa, a imprensa foi a grande mola, o grande jogo dessa situação, porque as notícias iam para os jornais, a opinião pública era informada o tempo inteiro sobre o que estava acontecendo. O terror da guerra atômica era absolutamente iminente. O que acontece, na minha opinião, é que o Alan Moore pegou isso e deu um diapasão maior na obra. Porque é verdade que depois que a crise se resolveu, ela durou 12 dias, foram só 12 dias, você vai ter um período de apaziguamento disso daí, né? De enfrentamento bélico real em função de mísseis atômicos. Na obra, não. Na obra, esse estado de alerta, ele cresce no gráfico, ele se mantém, né? E eu acho que o Alan Moore fez isso propositalmente, exatamente para poder ressaltar a situação dos anos 80. Foi uma maneira dele fazer um chamariz, na minha opinião. Muito interessante. Eu queria pegar exatamente esse ponto para falarmos exatamente esse maniqueísmo que existia na época, muito clara, comunismo, socialismo e capitalismo, né? Comunistas são pessoas que comem criancinhas, né? Capitalismo são pessoas que salvam essas criancinhas, né? Na obra há uma ironia clara nesse foco maniqueísta e na guerra iminente. Ó, vai acontecer amanhã, o cogumelo atômico vai estar na tua janela, né? Mas há muito mais nesse pano de fundo, nessa geopolítica, né? Esse controle e atuações que sutilmente, de uma forma estratégica, utilizam exatamente desse maniqueísmo para esconder algumas motivações mais verdadeiras, né? Aí, no caso, eu coloquei na obra, é representada metaforicamente pelas figuras antagônicas, né? Do comediante e de Ozymandias, né? Que são perfis completamente diferentes, e até numa das entrevistas de Ozymandias, ele dá aquele testemunho clássico, né? Qual a diferença, quando o repórter pergunta qual que é a diferença entre você e o comediante. E aí ele faz aquele contraste, que ficou muito claro para esse contraste capitalismo versus comunismo, né? Nesse ponto, a posição de direita e posição de esquerda. Walter, fala mais um pouquinho sobre esse assunto, quer dizer, as complexidades geopolíticas, além dessa obviedade desse maniqueísmo. Ah, não, estamos lutando o mal é isso, o bem é aquilo. Mas existe um jogo de forças que as pessoas, entre aspas, a população não via. A população só viu o que estava no jornal lá. As tropas, né, vai continuar a guerra. Simplesmente aquela visão maniqueísta, mas existe por baixo essa condição. Aí eu volto a essa condição, se você quiser juntar, fique à vontade, que é a questão de Bretton Woods, né? Porque a gente acho que o efeito Woods gerou uma complexidade de fatores que abriu esse mote estratégico que não aparecia de uma forma tão clara nessa visão maniqueísta, né? Você quer falar um pouquinho disso? Fique à vontade aí para... Vamos lá. Nós tivemos aí nos anos 80, e aí vai muito a minha visão de ter vivido isso e como hoje um homem de história olhar para esse passado recente e entender ele de uma forma um pouco mais crítica e visceral. Eu acho que a guerra de informação ela se acelera muito nos anos 80, principalmente por causa da tecnologia. A tecnologia, o satélite, a possibilidade de você ter o link, e o que está acontecendo na Europa já está nos Estados Unidos, está acontecendo nos Estados Unidos já está na Europa, qualquer lugar do mundo cada vez mais. Essa facilidade tecnológica deu à mídia, deu à informação um poder que ela nem precisa ter. Então a informação e a notícia se transformou num produto brutal. Ora, como é que eu vou para um jornal explicar toda a complexidade de uma guerra para as pessoas que estão às 8 horas da noite sentadas em casa vendo o Jornal Nacional? Não vou conseguir fazer isso, né? Ou como é que eu vou fazer o Globo Repórter? Isso estou usando os exemplos nacionais só para entender o que eu quero dizer. É claro, quando eu estou falando de Europa, Estados Unidos não são esses programas. Mas como é que eu vou poder explicar para a população
toda a complexidade de uma guerra e fazer essa pessoa sentar de frente da televisão durante 1 hora ou 2 horas e assistir um informativo que vai dar a informação correta para ela. Não vai. Ninguém vai prestar atenção nisso. Então a informação se torna algo pulverizado, na minha opinião. Eu tenho que ter um produto, informação para vender, a informação da guerra. Então eu vou usar isso de forma maniqueísta. Existe o mal, que é o comunismo, existe o bem, que somos nós, mundo ocidental, do nosso ponto de vista. Fica muito fácil explicar isso para as pessoas. As pessoas vão aceitar isso, principalmente porque as pessoas estão sendo colocadas no papel do bonzinho. Então, eu acho que aí eu tenho uma superestrutura de passar informação que funciona muito bem na mídia, porque é informação rápida ou relativamente rápida e eu já tenho os papéis muito bem definidos. Isso fica muito claro para mim e eu acho que percebo que hoje isso ainda funciona dessa maneira. Claro que eu tenho hoje grandes variáveis disso, que bom, mas lá nos anos 80 era muito visceral. Aliás, lembrando da obra, eu estava até revisionando o material para a gente poder conversar. É muito interessante como aparece o jornaleiro na obra, em pontos cruciais. Ele entra, antes da história principal daquele trecho aparecer, ele entra, olha, o Afeganistão, mas nós temos que explodir tudo mesmo. Tem sempre uma fala dele que é uma fala de povo, uma fala visão popular do homem comum, dando uma síntese da síntese da síntese de um assunto que é absolutamente complexo. E geralmente a fala dele vira manchete no jornal. Não que ele vira manchete no jornal, mas o que ele está falando se traduz por uma simples manchete que aparece no jornal, né? E as pessoas vão consumir isso como verdade. Isso é muito complicado. Do ponto de vista histórico, isso é muito complicado. Não quer dizer que é um privilégio do nosso tempo. O privilégio do nosso tempo é a gente poder transformar isso em produto, né? O problema é que a gente transformou isso em produto que é vendido para o mundo inteiro. Bom, essa é a primeira parte que você me perguntou. Sim. Barra, você me falou sobre Bretton Woods. E aí a gente entra num outro cenário que é uma questão absolutamente econômica e é geopolítica. Envolve o governo Nixon, que na obra, né, é o grande governo dentro da história Watchmen, né? Na obra Watchmen, o Nixon ficou 5 vezes e um pedaço do 6º mandato na presidência. Ele é eleito em 68, assume em 69 e ele vai ter 5 mandatos de frente aí como presidente dos Estados Unidos, principalmente porque ele conseguiu alterar a emenda 22 da Constituição Americana, que dizia que um presidente só poderia ficar no poder 4 anos com uma reeleição de 4 anos. Ele quebrou isso. Então, um presidente poderia ser vitalício no poder. Olha a sutileza dessa informação, porque você está criando uma ditadura democrática, né? Você está criando o padrão de uma ditadura democrática legal num país livre. Quer dizer, isso é colocado. Olha a complexidade disso. Não é uma ditadura, é um governo democrático, sim, mas o cara se perpetua no poder agora, no caso dele, 20 e tantos anos, 30 anos no poder, né? Até 92, pela obra ele ficou. Então, quer dizer, 27 anos no poder. Terrível isso daí. E isso acontece, isso está lá na obra. O que acontece dentro do governo Nixon que é importante nesse aspecto econômico? No final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, nos Estados Unidos, né, numa localidade chamada Bretton Woods, se reuniram todas as economias do planeta. Inglaterra, Estados Unidos, França. E o que Bretton Woods decidiu? Que o dólar seria o padrão de riqueza do mundo a partir daquele momento. Por que eu estou falando isso? E eu quero ser bem simples na colocação para as pessoas entenderem. Desde 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial, o padrão de riqueza do mundo foi ditado pelo ouro. O dinheiro do mundo estava lastreado em ouro. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde a Inglaterra, desde a Segunda Revolução Industrial, a Inglaterra era a potência que
econômica do mundo, a Inglaterra conseguiu o quê? Que toda a riqueza do mundo fosse lastreada em ouro. Isso significa que para eu ter dinheiro circulando, eu tinha que ter essa quantidade de ouro guardado. Isso era o padrão ouro. Eu tenho 10 dólares circulando, então eu tenho, ou 10 libras circulando, dinheiro inglês. Eu tenho 10 libras em ouro guardado. Então eu não posso ter um dinheiro circulando no mercado que ele não tenha uma riqueza equivalente em ouro guardado. Isso é o padrão ouro. O que Bretton Woods faz em 1944? Bretton Woods faz assim: olha, a riqueza não é mais o ouro. Nós precisamos quebrar esse padrão ouro. E o padrão agora vai ser o ouro capitaneado pelo dólar. Por que o dólar? Porque a economia americana era a maior economia do planeta já em 1944. Pra você ter uma ideia, 3/4 do volume de ouro do mundo em 1944 estavam guardados nos Estados Unidos. 3/4 do ouro circulante do mundo estavam guardados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram a maior potência industrial disparada do planeta. Era a maior produção industrial. Tudo nos Estados Unidos era grande em termos de economia, para deixar claro. Então os Estados Unidos conseguiram em Bretton Woods falar, olha, agora vai ser o seguinte, o ouro fica guardado aqui em Fort Knox, certo? E o lastro para esse ouro no mundo é dólar. Eu coloco o dólar para todo mundo, porque 3/4 do ouro do mundo está aqui. Então, a partir de Bretton Woods, em 44, e aí as ideias econômicas do Keynes vão estar baseadas nisso também, porque o Keynes estava nessa reunião, né? O Keynes está em Bretton Woods. Ele não queria isso, ele não queria que fosse o dólar. O Keynes queria uma outra coisa que não vem ao caso, até mais complexa. Mas ele não ganhou a discussão. As ideias dele não ganhou. O que aconteceu é que o dólar passa a ser o dinheiro. Todo mundo que está ouvindo a gente, pensa bem, por que o dólar se tornou o dinheiro base do mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Exatamente por causa desse acordo. Todos os países ricos da Europa aceitaram que os Estados Unidos eram o carro-chefe. Isso vai prevalecer no final da Segunda Guerra até 1971. Já dentro da Guerra do Vietnã, já com os Estados Unidos na guerra, já em plena Guerra Fria, o Nixon vai quebrar isso. Ele vai falar, não, o dólar não vai ser mais o lastro para todo mundo. O ouro americano não vai ser mais lastro para o dólar. Então, a partir de agora está quebrado isso. Cada país, cada governo emita a quantidade de dinheiro que quiser. Por que ele fez isso, entre outras coisas? Porque os gastos com a guerra do Vietnã e com a Guerra Fria eram absurdamente gigantescos. Já não dava mais para falar assim, eu tenho 10 dólares circulando, eu tenho 10 dólares em ouro. Não, eu preciso ter 500 dólares circulando e só 10 dólares em ouro, porque eu não consigo mais ter ouro suficiente para dar lastro para o dólar. Então ele quebrou isso. Aí surge no mundo os bancos centrais, né? Cada governo, cada país tem seu banco central, emite dinheiro do jeito que quiser, faz do jeito que quiser, cada banco, enfim, virou o que nós conhecemos hoje. Eu tenho papel, mas eu não tenho uma riqueza padrão que é o ouro. E ele quebrou isso para poder emitir ouro, para poder emitir dólar para o mundo inteiro, para poder gastar à vontade. A quebra desse padrão só é importante por um motivo. Eu consigo agora, sem ter lastro em ouro, emitir dinheiro à vontade. Isso é um grande problema no mundo até hoje, que a gente não fala. Então, isso é Bretton Woods, né? A vinculação do dólar ao ouro. Em 71, o Nixon quebrou isso. Fica bem claro. Aí, eu sei que eu estou sendo muito extenso, mas pensa só numa coisa. O que acontece em 72, 73? A primeira grande crise do petróleo. Em 72 e 73. O petróleo custava 10 dólares o barril, passou a 40 dólares de um dia para o outro.
É a primeira grande crise do petróleo. E aí surge a ideia do petrodólar, né? Que é o valor do petróleo associado ao valor do dólar. Isso vai inundar o mundo vai funcionar a partir disso daí. Nesse momento, em 71, 72, o que o Nixon faz? Ele se aproxima da China e ele se aproxima da Arábia Saudita. Ele traz a Arábia Saudita e a China para o jogo internacional, não por causa da questão ideológica do comunismo, mas simplesmente porque ele não vê mais eles como inimigos. Ele vê eles como os opositores econômicos, são concorrentes econômicos. E o Nixon achava que sem a China, sem a União Soviética, de uma certa forma, e sem a Arábia Saudita, o jogo internacional não funcionaria, o livre comércio internacional não funcionava, porque são economias enormes e eu não podia virar as costas e deixar esses países de lado. Vem a crise do petróleo, sobe o preço do petróleo. Daqui a pouco você vai ter nos anos 80, né, em 79 e 80, você vai ter outra crise onde vai subir de novo o petróleo. Tudo isso sem lastro em ouro. Só funcionava o quê? O valor do dólar. Muito interessante, eu estou achando instigante e ver quanto caldo nós temos. Ou seja, não é apenas a questão ideológica, né? Não é porque Não. enquanto que o pessoal está gritando com a ideologia, as Não. notícias estão correndo, você tem por baixo a questão Bretton Woods e a questão Arábia Saudita e China, é o que a gente tem hoje, né? A repercussão. A partir de 71. Uhum. A partir de 71. Inclusive as famílias americanas que estavam no poder, citando Bush, por exemplo, nesse jogo de forças. Sim, os Bush são produtores de petróleo. Né? Então A família Bush é produtora de petróleo. Então é muito ligadas ao Osama Bin Laden. Então é muito interessante se você for pensar, né? Sim, sim, sim. A gente abre um outro leque aí são mais 10 horas, né? Colocar o Bin Laden na coisa. Na jogada. Eu queria colocar, Walter, para a gente começar a preparar a nossa finalização, que a finalização vai ser a cereja do bolo, né? Vai ser Vietnã. Não tem como a gente não falar de Vietnã para falar de Watchmen e falar de toda essa complexidade, mas preparar para Vietnã. Eu queria citar o seguinte, a coisa mais distinta na obra, que realmente mudou, foi que não houve os governos. Depois de Nixon, né? Não houve o governo Carter, não houve Reagan, não houve a família Bush, não houve Clinton, não houve Obama e não houve Trump. Ou seja, estamos chegando até agora. Né? Podemos dizer, então, que Nixon, tá? Por causa dessa emenda, ele quebra a emenda, ele fica 6 mandatos praticamente, né? Logo depois você tem Ford. É interessante o Ford também assumir por um pouquinho, né? Não por causa de Watergate, mas por uma outra coisa. E logo depois você tem o governo Redford, o ator, né? Robert Redford, um democrata que entra, aí no caso já é a história da série, desde 93 até os dias de hoje, 2019, até hoje. Na história da série. Ou seja, é uma coisa muito complicada nesse caso, né? Porque essa relação de Nixon fica muito, muito complexo, porque eu queria citar 2 casos, para a gente não entrar muito também, nós não teremos tanto tempo para falar dos governos Carter, dos governos Reagan, mas uma das coisas que eu achei muito interessante, primeiro, é que como você tem algumas sutilezas na história, que eu não sabia também, porque eu passei batido na hora que eu li. Mas você colocou muito bem quando você deu aquele... Não, tá lá. Né? Eu fui dar uma olhada lá, e não é que tá a notícia, por exemplo, do Irã-Contras, né? E eu gostaria que você só fizesse um adendo rapidinho. O que foi o Irã-Contras, né? E o que foi, por exemplo, na HQ, o Irã-Contras acontece com Nixon, no governo Nixon, não mais no governo, não no Reagan, ou seja, aconteceu de qualquer jeito, mas foi rapidamente solucionada com a interferência absurda do comediante, a gente deve ter exterminado todo mundo por lá e trouxe os reféns de volta. O que foi esse Irã-Contras? Por que eu estou falando disso? Porque isto é o que aparece, né, de uma certa maneira, quem
literalmente quem vigia os vigilantes, né? Que é aquela sátira primordial de Watchman. Me fala um pouquinho sobre isso, Walter. Desde meados dos anos 50, o Irã era governado pela família Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi. O Irã, no meados dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou num processo de bastante desenvolvimento, né, com os dólares americanos. Então, o governo americano bancava o Shah Reza Pahlavi até o momento em que, em 1979, houve um golpe e a ditadura fundamentalista do Ayatollah Khomeini tomou o governo no Irã. Então, o Irã, que tinha todo o investimento americano, toda a estrutura americana lá funcionando, perde isso para o fundamentalismo religioso, dos ayatollahs, no caso do Irã. Muito bem, isso é 79. Em 1986, a embaixada americana foi tomada por estudantes e manifestantes no Irã. Ainda havia relações diplomáticas, a embaixada foi tomada, foram presas centenas de pessoas lá dentro da embaixada. Isso se prolongou durante 444 dias. Né? E no final do governo Carter, né? O Carter foi o presidente antes do Reagan, né? No final do governo Carter que chegou uma solução com relação a esse acontecimento. Os reféns foram soltos. Só que isso para o governo Carter foi uma bomba, porque durou 444 dias para se ter uma solução. Inclusive, a retirada dos reféns já acontece no governo Reagan. Nos primeiros dias do governo Reagan já, mas toda a ação foi feita durante o governo Carter. O governo Carter não se elegeu basicamente por causa desse problema. Né? Aí fala assim, mas o que isso tem a ver com o Irã-Contras? Acontece que, para financiar o Irã lutar contra os governos dos ayatollahs, os Estados Unidos intervia e bancava, vamos dizer assim, uma revolução dentro do Irã para tirar o Ayatollah Khomeini do poder. E o governo americano começou a bancar esses caras. Só que não podia bancar diretamente. Vendia arma para Israel, Israel vendia arma para o Irã. E esse dinheiro dessa venda não podia aparecer dentro do sistema americano. Não podia aparecer esse dinheiro lá. O que acontece? Boa parte desse dinheiro, alguns funcionários do governo americano começaram a financiar os revoltosos na Nicarágua, de Anastácio Somoza, né? Que estava se tornando comunista, né? E quem era contra Anastácio Somoza era bancado pelo dinheiro americano, eram os contras, contra o governo de Anastácio Somoza. Então o dinheiro financiava a revolução, vendia armas para o Irã, vendia as armas, pegava esse dinheiro e esse dinheiro financiava uma contra-revolta na Nicarágua. Isso é o ciclo do Irã-Contras. Né? Isso basicamente derrubou o governo Carter. Lembrando que o governo Carter era um governo democrata, como foi Barack Obama. Ou seja, não era um governo republicano, como é o nosso amigo aí, o Trump. Né? Então, lembrado dos partidos americanos aí, os governos democratas geralmente são governos... o Kennedy era democrata, para a gente lembrar. Então, são governos sempre mais voltados para a ideia do social, para a ideia do governo como assistencialista, né? Enquanto os republicanos não. É só o capitalismo selvagem. É isso. É muito interessante, porque neste caso, a intervenção acontece pelo comediante, né? De uma forma rápida, e aí dá ainda mais peso pro Nixon, né? É o gancho, porque o problema lá é que mandou o comediante, ele foi lá, invadiu, arrebentou todo mundo, acabou e liberou os reféns em poucos dias. Então foi uma solução rápida, né? Que demorou 444 dias na realidade. Ele foi lá em pouco tempo, arrebentou tudo, matou todos os revoltosos e libertou os reféns. Quer dizer, o governo Nixon
só subiu com isso daí mais ainda. Não, essa é a diferença que é colocada Eu acho obra. essa sutileza e esse detalhe, mas essa inversão de fatores em Alan Moore eu acho genial. Genial. Porque para um leitor atento e também que gosta de história, você lê aquilo, você fala, meu, eu não acredito que o cara colocou isto em 3 quadrinhos, a gente passa desapercebido, eu não reparei, você reparou e falou, ó, tá lá. Eu falei, como assim? Naquela notícia rápida, e depois mudou de assunto, né? Como se fosse uma curiosidade. Olha, o BBB 10, 20 lá, o cara saiu, Exatamente. né? Só isso. Exatamente. E é impressionante. Vamos então nos preparar, construir para a gente finalizar. E aí a gente vai ter bastante caldo para falar, que a gente segurou até agora, não estava nem conseguindo segurar, estou me coçando aqui, que é por que Nixon ficou no poder em Watchman por tanto tempo, né? Uma ditadura democrática, né? A gente tem a Guerra do Vietnã, né? Que na nossa realidade os Estados Unidos perdeu, né? Teve que sair da guerra, né? Aquele choque de forças que a gente falou da outra vez, né? No nosso bate-papo global aqui, aquela pressão social e assim vai. Mas você tem uma condição que é muito forte aí, mas você tem em Watchman essa inversão. Nixon pede para Dr. Manhattan interferir, que é o único super-herói com superpoderes, interferir na Guerra do Vietnã. E em 60 dias, os vigilantes, principalmente o comediante, para fazer o trabalho de solo, né? E aí você tem toda essa parte que é brutal, né? Ele mata com prazer, né? O Manhattan, não. Ele só vai fazendo o que mandam. Ele vai tá. Ou seja, e no fim das contas, os Estados Unidos, em vez de perder a guerra, ganha a Guerra do Vietnã. Nixon é louvado e consegue, com uma estratégia, derrubar a lei, né? E ele fica no poder quase como um ditador aí. É um ditador, podemos dizer assim, né? Manipulando informação, o jogo de forças políticas, geopolíticas e assim vai. Vamos falar de Vietnã. A vitória no Vietnã por um Deus meio que desgovernado, né? Ou governado pela manipulação aí dos sistemas, né? Como é que a gente pode falar de Vietnã, né? Que mudou tanto em Watchman, quer dizer, essa interferência mudou tudo, né? O que foi o Vietnã para os americanos aí na nossa realidade, né? Enquanto fator histórico que de uma certa maneira não aconteceu de forma diferente em Watchman. Por que Vietnã tem tanto peso e definiu, e foi aí que foi o divisor de águas, né? Watchman e a realidade histórica que como conhecemos. E isso foi uma sacada que Alan Moore teve, né? Como é que foi? É incrível, né? Você perceber que o inglês, né? Quer dizer, ele não foi criado nos Estados Unidos, a relação com os Estados Unidos é zero, e ele consegue ter essa sacada de fazer essa mudança com relação ao que aconteceu na realidade, eu acho que é exatamente para provocar, né? Porque para o Watchman a guerra acaba em 71. Isso quer dizer que do início da Guerra do Vietnã até 71, em tese, a realidade foi a mesma. Então, né, se nós olharmos as duas realidades, elas foram a mesma até 71. A questão é, o que aconteceu do início até 71? Por que essa guerra é tão marcante? Não só para os Estados Unidos, mas como definição da sequência da Guerra Fria, né, de fortalecimento do antagonismo entre comunismo e capitalismo. A Guerra do Vietnã é um grande engano. Os Estados Unidos nunca quiseram lutar a Guerra do Vietnã. Eles vão querer durante o processo, mas não é uma coisa assim. Sabia que os Estados Unidos nunca declarou guerra ao Vietnã? Não existe uma declaração de guerra. Oficial. Não, não existe. Eu queria fazer só um adendo que eu acabei esquecendo, que com a intervenção de Dr. Manhattan, né, não tem caso Watergate. Sim. Ou seja, o Watergate é abafado. Portanto, você não tem a história que nós conhecemos de Nixon
né? Portanto, a partir de hoje, saio do governo e o presidente Ford assume para ele não sofrer o impeachment. Quer dizer, impressionante, né? Como muda. Por favor, desculpa. Exatamente. Não, exatamente. Não, não houve mesmo porque foi abafado, né? O comediante deu um jeito. O comediante matou os 2 repórteres. Exatamente, ele foi lá e matou os 2 repórteres. Na verdade, isso aparece na festa, junto quando ele diz que ele matou Kennedy, ele deixa nas entrelinhas. Falar, eu dei um jeito o trato nos repórteres lá, nos caras, né? E ao mesmo tempo ele fala, mas e você, tava onde? Só não me pergunta onde eu tava quando Kennedy morreu, tá? E aí ficou aquela piada de mau gosto no meio da festa, né? Impressionante, né? Pois é, com 3 quadrinhos, tá tudo escrito ali, né? A grande mudança. Mas a Guerra do Vietnã foi um grande engano, né? Dá pra gente fazer um vídeo aqui de 1 hora só falando sobre a Guerra do Vietnã. O Vietnã era uma possessão da França, né? Desde 1858. Então a França estava na Indochina, que é Laos, Camboja e Vietnã. Isso é Indochina. Tudo aquilo era francês desde os anos de 1850, né? E assim foi até por volta de 1940, quando um cara chamado Ho Chi Minh, né, que era vietnamita, começa movimentos políticos dentro do Vietnã. Ele que havia ficado 40 anos fora do Vietnã, havia aprendido o socialismo na França, e aí ele foi chamado a morar na União Soviética, morou na União Soviética, recebeu treinamento dos soviéticos, e quando ele volta, em 1941, quando ele volta para o Vietnã, ele volta com essas ideias socialistas, né? De resgatar a honra do Vietnã perante os franceses. A ideia é, temos que tirar os franceses daqui, né? Esse é o pano de fundo que vai de 1940 ao início dos anos 50 dentro do Vietnã. Como é que os Estados Unidos entra nessa história? Como é que os Estados Unidos vai aparecer aí? Do nada, dando apoio de inteligência para a França, né? De forma muito tímida, sem ter interferência nenhuma, né? O Ho Chi Minh chegou a procurar o governo americano. O Ho Chi Minh procurou o Roosevelt, falou: olha, os nossos ideais são idênticos. Nós queremos lutar pela liberdade e pela soberania dos nossos povos. Esquece essa coisa de comunismo. Comunismo não é um problema, né? Me ajude a fazer do Vietnã um país independente dos franceses. Em 1941 aparece um outro ator nessa história, o Japão. O Japão, no seu movimento expansionista em 1941, entra no Vietnã, né? E divide o Vietnã com a França. A França está de um lado, o Japão está do outro. E os japoneses são muito mais cruéis com os vietnamistas, né? Quando acaba a Segunda Guerra e o Japão, acontece o que aconteceu, o Japão se retira do Vietnã. É o momento em que a França quer retomar o seu poderio dentro do Vietnã. Só que daí o Ho Chi Minh já está lá com o seu pessoal e começa a não aceitar a presença francesa de forma alguma. Os americanos estão lá olhando a coisa, só olhando, só observando. E a Inglaterra também. E começam a dar um certo apoio para o Ho Chi Minh. Começam a apoiar o Ho Chi Minh, porque a ideia é: como é que os Estados Unidos podem lutar pela liberdade dos povos durante a Segunda Guerra Mundial e não defender esse direito do Vietnã? Fica um problema. Só que eu tenho um problema com a França. Como é que os Estados Unidos vai brigar com a França? Não dá para os Estados Unidos brigar com a França. A França é aliada. A França lutou junto com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tem toda essa questão da França. O presidente francês, o De Gaulle,
chegou para os americanos e falou assim, olha, se os Estados Unidos continuar apoiando o Vietnã, a França vai se aliar à União Soviética. Olha o que aconteceu. Se os Estados Unidos apoiarem o Vietnã para ter um governo independente no Vietnã e não apoiar a França vai para o lado soviético. Aí os Estados Unidos não tiveram jeito. Começaram a apoiar a França em dominar o Vietnã. Isso vai até 1953. 1953, 1954, a França levanta a mão e fala, cansei. A França já tinha perdido mais de 100 mil homens no Vietnã. A França falou, vou embora, não vou mais brigar essa guerra. Havia toda uma oposição dentro da própria França, a população não aceitava, a imprensa não aceitava, e os franceses resolvem se retirar do Vietnã. Ficou os Estados Unidos. Já estava lá, junto com a Inglaterra, de uma certa maneira, e ficou meio ali tutelando a situação. Por quê? Porque internamente já tem uma briga do Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul. Muito embora não fosse ainda separado, né? Não fosse uma separação, já havia toda uma briga entre o Ho Chi Minh, que quer implantar uma ideologia comunista, e basicamente o que a gente chama de Vietnã do Sul, que era mais para o lado americano. Então já havia uma briga interna dentro do Vietnã. Não foi os Estados Unidos que foi mexer nisso daí. Já havia toda essa situação, né? Os Estados Unidos já tinham colocado, em 1952, 80% da guerra da França no Vietnã era bancada pelos Estados Unidos. O dinheiro para a guerra já vinha dos Estados Unidos. Quando a França vai embora, ficou o problema lá dentro, do comunismo crescendo dentro do Vietnã. Entra um grande problema nesse momento. Os Estados Unidos começam a ter medo. Os governos americanos começam a ter medo do que está acontecendo no Vietnã, exatamente pelo efeito dominó, com medo de que tudo isso começasse a se alastrar. O presidente Eisenhower já foi taxativo nisso. Temos que continuar a dominar o Vietnã, não podemos deixar ele cair na mão dos comunistas. Mesmo não lutando uma guerra lá dentro, mesmo não lutando diretamente uma guerra, os Estados Unidos vai se envolvendo cada vez mais num conflito que era interno. Quando, em 1954, uma convenção em Genebra definiu pela divisão do Vietnã em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, aí sim, o Vietnã do Norte ficou na mão do Ho Chi Minh, o Vietnã do Sul ficou na mão de um ditador, um político lá, que se tornou o mais proeminente. Os Estados Unidos ficou apoiando esse cara. É dessa época que nós temos lá os monges budistas que colocam fogo, porque não aceitam o governo desse cara. Porque esse cara posava de democrático, mas ele era um tirano. Só que ele era um tirano do lado capitalista. E do outro lado havia o Ho Chi Minh, que queria dominar todo o Vietnã. Né? Ele já estava no norte, mas ele foi para o norte com o pessoal dele, Hanoi, que é a capital, no norte. De lá, ele fazia ataques constantes dentro do Vietnã do Sul, porque ele estava convicto que ele tinha que unir todo o Vietnã num governo só, que era o governo dele. Só que a própria população do Sul não aceitava isso. Então você tem uma briga entre os vietnamitas brutal, entre eles mesmos, e os Estados Unidos lá, colocando pano quente nas coisas. Você entendeu? E aos poucos os americanos vão se envolvendo com essa situação, por causa das ações dos governos. O Eisenhower não aceita de jeito nenhum que o Vietnã do Norte domine o Vietnã do Sul. E eles vão se envolvendo nisso. Treinando o Exército do Sul, treinando, até o ponto que os americanos começam a ser atacados pelo Vietnã do Norte. E aí começa o fogo cruzado. Aviões americanos começam a voar o Vietnã todo e lá no Vietnã do Norte atacar o Vietnã do Norte com bombas. Aí pronto. É a partir daí que a coisa vai. Só para dar um resumo, né, bem sintético, não é só isso, né, muito mais coisa, mas acho que dá para o pessoal ter uma ideia de que é um grande engano
os americanos estavam defendendo só a ideia do capitalismo lá, não deixar o comunismo aparecer. Isso se tornou uma guerra que os americanos tiveram que assumir. Final da guerra. No Vietnã, cerca de 2 milhões de mortos durante toda a guerra. 2 milhões. Os Estados Unidos perderam cerca de 59 mil homens. Mesmo assim, dentro dos Estados Unidos, e aí aquela coisa da flor sendo colocada lá lá na arma lá dos soldados. Então você vai ter 64, 65, 66, 67. A opinião americana começa a surtar por que os Estados Unidos estavam brigando essa guerra. E aí você tem todo aquele envolvimento da mídia, né? Uma mídia defendendo os Estados Unidos estarem na guerra, uma mídia defendendo não estarem na guerra. Lembrando que o presidente Kennedy era um democrata e, no entanto, ele lutou essa guerra, né? Mas ele era absolutamente contra o avanço do comunismo. O Eisenhower, que veio antes dele, também, muito embora não fosse democrata, fosse republicano, lutou essa guerra. O Lyndon Johnson, na sequência, vai piorar as situações, vai continuar lutando essa guerra, né? E o Nixon, depois, continua na guerra até 73, no caso do Whitman, até 71. Mas a condição americana foi terrível, principalmente pelos problemas internos que isso causou, a divisão que isso causou, porque ninguém entendia por que os Estados Unidos estavam lá lutando. E estava lutando só para defender a ideia de não deixar na Ásia, e aí a gente teria que estudar bastante as questões da Guerra Fria do ponto de vista geopolítico, de não deixar, a partir dali, o comunismo se expandir dentro da Ásia. Esse era o problema. Era uma guerra de contenção. Se eu acabar com eles aqui, a coisa morre por aqui. Até porque a China e a União Soviética apoiavam o Vietnã do Norte. Agora, se eu perder o Vietnã, eu vou perder o Camboja, vou perder o Laos, e aí o comunismo vai crescer na Ásia. E economicamente isso não era bom. Né? Interessante. Porque você percebe quanto caldo nós temos nessa relação, né? E na história de Watchman, tudo se resolve com a interferência do Manhattan. A guerra do Vietnã não aparece no cenário de Watchman, ela só aparece no momento... Só diretamente como resultado, resultado, né, da intervenção. Pois é. Muito embora o assassinato do Kennedy, de alguma maneira, está ligado a isso. Alguma maneira está ligado a isso. Né? A gente não consegue precisar. Aí vem o Lyndon Johnson, que é um capitalista fervoroso, né? Defensor do capitalismo e contra o comunismo. E o Kennedy, com toda essa imagem de bonzinho, também era absolutamente contra o comunismo. O Kennedy visitou o Vietnã. Né? Ele estava convicto que era necessário conter o avanço comunista. Que interessante. O Kennedy não é esse bonzinho. O que Kennedy todo mundo não é é claro. Que a gente olha. Tá? A briga dele com o comunismo era... Desses caras todos, sabem quem foi o mais parcimonioso com o comunismo? Foi o Carter. Eu imaginei. O Carter foi um presidente absolutamente avesso aos conflitos armados. É muito interessante. E é considerado o presidente mais fraco. Interessante, né? E essa é a questão mesmo, né? O cara que não tinha pulso firme, né? Que não ficava muito em cima do muro, né? É interessante essa visão do bom é aquele que tem força, que mostra o poderio, que mostra a força, e mostra o que veio, né? Qual é o recado que veio dar. É muito interessante. Porque ele era um pacifista. Que interessante. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Última pergunta, Walter, para terminarmos aí a nossa... muito rico, muito interessante. Aí eu quero puxar um pouquinho, agora para finalizar, a nossa última pergunta para a série, fazendo essa ponte, a questão do próprio HQ e a da série, para puxarmos para os dias atuais. Tá? Quando a gente fala sobre Vietnã, está falando de Nixon, que ele fica no poder até 92, né? Mesmo no universo alternativo, o Ford assume, né? É muito engraçado o Ford assumir. Ele assume só na morte do Nixon. Exatamente. Só pela morte natural, né? Por causas naturais. Por causas naturais. E aí você tem... E logo depois você entra um Robert Redford. Aí vamos lá.
democrata. Tá? Dá para saber que ele é democrata, porque na série você tem memoriais, a Tulsa, todo ele focando nessa parte da comunidade, de resgatar a história, mostrar realmente ramos, tentando trazer essa condição. E o Robert Redford, ele vai até o 2019, onde a história tá acontecendo. Né? Tá acontecendo. Mesmo que há uma ironia ácida e crítica ao presidente republicano, no caso, né? O Redford, como um democrata, resgatando essa história dos negros em Tulsa, etc., parece haver na crítica da série agora uma certa alienação pós-evento da HQ, né? Quer dizer, as pessoas meio alienadas, até pelo evento do Veidt, que de tempo em tempo lança aquelas lulas de novo, as lulinhas, né? Para mostrar o controle, para dizer, ó, estamos aqui ainda, né? Aquela coisa do medo, do receio, um certo torpor, né? Um exemplo clássico, claro, é o personagem do Looking Glass, que ele morre de medo, né? O medo é o fundamento dele de vida, não é à toa que ele não faz isso para se mascarar, porque ele tem medo, ele coloca aquela coisa quase para como aquele cara que não quer ser abduzido e coloca aquela celofane na cabeça, né? E ao mesmo tempo nós temos um outro lado, que é o crescimento do fanatismo e da supremacia branca, vindo pela maneira equivocada, né? Ou manipulada, enfim, do que foi gerado pelo Diário de Rorschach, né? Que é a Sétima Cavalaria, né? Os fanáticos nesse sentido. Nesse ponto, nós temos também a história de Ozymandias através da contraparte da Madame Trill, né? Que ele faz quase o papel do Ozymandias original, talvez mais louca ainda, nesse sentido, né? Temos que resetar mesmo, sabe? Aquela coisa, né? Ou seja, contextos diferentes, crises similares, né? Porque nesse momento, Walter, eu queria amarrar com aquela pergunta inicial que nós fizemos. O homem como ser histórico e o homem, a pessoa que está assistindo a gente, né? Ou que desistiu de assistir, por que ele está falando de um monte de coisa que não tem nada a ver comigo? Não aguento mais. Vou ver outra coisa, vou ver TV, né? Melhor, porque fica falando de Vietnã. Eu já vi muita gente pensando, esquece isso já passou. Não vamos falar disso, porque isso já passou. O mundo é diferente agora. E o pessoal não entende que muitos dos nossos hábitos têm a ver com esses efeitos históricos. Exatamente. Nós somos resultados, muitas vezes, automáticos e a gente nem acha que a gente está fazendo escolha, né? E está repetido um padrão que vem talvez de décadas, né? De processo. Então não é simplesmente já passou, deixa para lá, vamos falar do agora, né? É muito fácil falar isso, vamos falar do agora, né? E esse agora a gente está repetindo um passado. Então nessa ponte que a gente faz com a série, para a gente finalizar, fica a pergunta para você, Walter, um estudioso na parte histórica. O homem, ele, em sua natureza, ele é previsível? Pegando essa máxima, no momento em que ele repete a história simplesmente porque ele não se reconhece como um agente histórico, ou seja, aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E nesse sentido, para finalizarmos, quase como uma pulga atrás da orelha e uma provocação, se nós não temos preguiça de aprendermos história, porque é chato, porque a gente aprendia no máximo para passar de ano, ou aquela história que só funciona se tiver atrelado a uma funcionalidade na praxis do mundo, né? Eu preciso da história para apertar um parafuso. Eu preciso da história para que eu ganhe uma promoção lá na frente, ou seja, apenas para isso, não para saber quem você é, da onde você veio, por que você está fazendo isso que você está fazendo hoje, né? Podemos dizer que nós, como seres humanos, como de uma forma geral, nós somos demasiadamente e historicamente muito humanos, né, fazendo essa inversão com Nietzsche, ou seja, humanos demais do ponto de vista de só somos resultado da história, mas a história pelo menos eu estou falando talvez do ponto de vista brasileiro, né, nacional, de que a gente não liga muito para essas coisas, vamos falar de presente, deixa o passado para lá, né? Como professor de história, como especialista em história,
o que você poderia falar para a gente, para essas novas gerações que dizem que a gente tem que pensar é no futuro, esquece o passado já foi. Né? Como que a gente poderia fechar nesse sentido? Uma resposta bem simples e objetiva. Na medida que nós temos o Estado moderno, as nações como nós conhecemos nos últimos 500 anos, na medida que eu fui pegando as pequenas e médias comunidades, juntando essas comunidades e fazendo nascer a noção de monarquia e ou de países na sequência, eu fui perdendo essa identidade local. Eu fui perdendo como povo a minha cultura local. A minha cultura local, isso aconteceu com os gregos também, se você lembrar um pouco, né? Quanto mais eu ampliar esse leque de povo, o povo era isso, aí o povo agora é isso, o povo. Quanto mais eu universalizar essa ideia de povo, né, de uma grande sociedade ou de uma civilização, eu vou perdendo essa característica local da cultura, essa ligação que eu tenho com aquilo que está próximo a mim, porque aquilo que está próximo a mim agora já não é tão próximo assim, porque o que está próximo a mim é a soma de A com B, com C e com D na cultura. Então é uma mistura disso. E eu vou perdendo essa identificação. Na medida que eu vou criando isso, eu vou criando regras de cultura cada vez mais universais. Então está muito fácil se desvincular da história a partir desse pressuposto, né? A história, para mim, já não é mais a história da batalha que foi lutada aqui. A história agora é uma batalha que foi lutada a 1.200 quilômetros daqui e que alguém me disse que essa batalha é importante. Só que eu não conheço ninguém, não tenho ligação nenhuma, né? Isso se perde no tempo nos últimos 500 anos. Então, nos últimos 500 anos, esse processo de criação de estados cada vez maiores fez a gente perder essa ligação com a história. Eu não acho que seja possível resgatar isso. Não acho que seja possível no modelo que nós vivemos. Só um padrão de cultura onde eu passe a ter pequenas comunidades novamente vai dar esse sentido de pertencer a algum lugar. Hoje eu vou falar, eu pertenço ao Brasil ou eu pertenço aos Estados Unidos. Não quer dizer muita coisa. Não, ainda mais nesse mundo globalizado agora, quer dizer, no mundo pós anos 80, né? No mundo da informação, essa questão de pertencer a algum lugar está cada vez mais diluída. Hoje você pertence ao mundo. E pertencer ao mundo quer dizer o quê? Quer dizer que você é mais um. Então, que importância tem a história nesse sentido? Não tem, né? Não dá para ter dentro dessa estrutura. Então, acho que é um buraco sem fundo. Não vejo salvação. O Walter termina com palavras bem esperançosas e bem promissoras, né? Ele como um estudioso em história. E aí eu colocaria, para a gente finalizar, Walter, até no sentido comunitário, porque o próprio Alan Moore coloca, né? Para resgatar alguns índices de comunidade, para a gente ter significado. Não é à toa que para ele, Northampton é muito importante. Ele faz questão de viver, podia viver em qualquer lugar do mundo, né? Em Northampton, numa casinha geminada, possivelmente próximo do bairro onde ele nasceu, não que isso gerasse mais significado, mas para ele esse sentido da comunidade, e talvez no sentido até mesmo existencial, tem muita relevância, porque estabelece um índice de memória. Claro que também de repetição pode ser, isso pode travar, mas também como oportunidade de falar assim, não, isso é importante. A minha raiz está aqui. Né? Nesse sentido, Walter, que comentários você teceria a Alan Moore, né, como um amigo, ousar ser um amigo dele, a partir do seu ponto de vista como observador da história e como ele criou essa obra tão relevante que a gente está discutindo aqui e também a nível histórico. Como amigo, se você fosse encontrar, tomar uma cerveja, você está em Northampton tomando uma Guinness com ele nesse momento, né, sentado naquele pub, né, que de 200 anos que ainda continua fazendo aquele tipo de cerveja específica, e você fala, como observador da história, e aí? O que você teria, que você falaria para ele? Eu iria concordar com uma ideia dele de alguns anos atrás, iria conversar isso com ele.
a partir da situação que ele vê na Inglaterra, que ele viveu na Inglaterra, ele considera que, considerando a tecnologia que nós temos hoje, a capacidade de comunicação instalada que nós temos hoje, que nós voltássemos à ideia de pequenas comunidades. Que só a ideia da pequena comunidade, e aí o caso dele viver e não sair da cidade dele, Northampton, que só a pequena comunidade é que daria real sentido, real significado à vida, na medida que você conhece quem está ao seu lado, você se importa com ele, ele se importa com você. Então, mesmo eu fazendo parte da comunidade global, né, isso só teria sentido na medida que eu estou ligado à minha comunidade local. Porque para falar com a comunidade global, hoje eu tenho meios de comunicação, eu posso saber tudo o que está acontecendo no mundo e, na verdade, está ligado à minha comunidade local, vivendo os problemas da minha comunidade, resolvendo as coisas ali. Eu não preciso da ideia do Estado gigantesco e de um governo, né, do Estado, do país, que determine as regras. As comunidades locais poderiam resolver seus problemas, mas elas estariam interligadas a todas as outras comunidades, trocando, porque hoje o poder de comunicação dá isso. Então ele acha que se importar com o que está perto de você é a coisa mais importante nesse sentido, né? Eu me importo com quem está perto se importa comigo. Essa é a solução que ele vê, com a qual eu concordo, que só assim a gente consegue resgatar esse sentido de história, esse sentido da importância do fato que aconteceu há 30 anos atrás. Porque ele tem importância aqui, é importante para nós aqui, os poucos ou os alguns que vivem numa determinada comunidade. Essa relação de identidade, né? Você não perde o sentido do global por causa das comunicações de hoje em dia. É muito interessante isso. Não é uma coisa feudal. Ela é o feudal enquanto ideia, mas ela não é feudal na manifestação, porque hoje você pode ir e vir a todos os lugares, sem perder o seu vínculo local. Ou seja, você se conecta, você pode conectar com Laos, mas você também se conecta e sabe o nome do seu vizinho, né? Não é aquela coisa, bom dia no elevador, você não sabe nem quem é, tem 10 anos, você vive no mesmo prédio, mas não sabe o nome do seu vizinho, né? Mas você conversa no chat com um cara de Laos, né? E joga Halo com ele, né, no Xbox. É interessante você pensar como que a gente... É muito estranha essa noção, né? Eu estou conectado com o mundo, mas não estou conectado com a minha comunidade, eu não tenho ideia de quem é, de como funciona, quais são as necessidades, e eu vivo na comunidade. Eu não vivo nesse mundo virtual. Pelo nosso modelo de Estado. O nosso modelo de Estado é responsável por isso. Eu não estou dizendo que ele é culpado. Eu estou dizendo que ele é responsável. Isso precisaria ser revisto. Quem vai ter essa coragem? Interessante. É para a gente pensar bastante. Eu acho que foi muito bacana a nossa conversa, nas nossas indagações geek conscienciais e históricas. Como a história de Watchman, o pano de fundo de Watchman, dá caldo para nós pensarmos quem somos enquanto agentes históricos. Não somos apenas, senão simplesmente nós seremos resultado de pessoas que escolhem por nós, né? Resultado apenas de uma história em que a gente aconteceu, ou Deus quis assim, né? As coisas são assim mesmo, né? E é tudo culpa desses políticos aí, né? E aí fica sempre essa mesma condição. Fatalista, né? E a gente deixa de ser um ser histórico, atuante e pensador. Eu acho que essa obra traz essa provocação. Por isso que é muito difícil, eu diria, né? Mas traz esse fomentar de processos de análise. Então fica aqui o convite, gente, para que essa obra, para quem gostou desse nosso bate-papo histórico, vai pelo fato histórico, pelas condições. Faça a pesquisa, porque as leituras são diversas, né? Essa leitura desse recorte histórico, ela é muito relevante e talvez faça a gente repensar algumas considerações nossas como participante dinâmico e atuante da sociedade, né? E não apenas o tipo, o que passou, passou. Nossa, eu não entendi nada e fica por aí, né? Não. Usa esse desconforto, usa essa cutucada para pensar, tá, e eu com isso? Sim, e você com isso, né? Quem Walter, é você exatamente. E o que você quer. O que você quer, exatamente. Walter,
Walter Nate Bishop Jr., muito obrigado pela participação, foi ótimo. E nos encontramos numa próxima oportunidade, pessoal, continuando aí com um outro convidado, com uma pessoa muito querida também, que vai falar outras dinâmicas, outros matizes e vieses dessa obra incrível e desse autor incrível, Watchman, de Alan Moore. Pessoal, grande abraço, voltamos em breve. Até mais.